Você está preparado para o fim? Jesus pode voltar hoje, você está prontinho, preparado? É isso que nós vamos ver agora em 1 Tessalonicenses capítulo 5. É o capítulo final dessa carta maravilhosa do apóstolo Paulo para a igreja de Tessalônica. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, que todos os dias nós temos um vídeo sobre um capítulo da Bíblia, dessa palavra linda, essa palavra viva, essa palavra que nos exorta, que nos ensina. Então se inscreve no nosso canal se você não está inscrito ainda. Me segue também lá no Instagram para a gente trocar uma ideia, @LuizCarvalhoPro. Eu tenho também um canal no Instagram de evangelismo, que é o @evangelismo com coragem, onde todos os dias também nós postamos uma mensagem sobre fé, sobre evangelismo nas ruas, sobre ajuda ao próximo, uma mensagem que te edifica. Bom, no último capítulo da primeira carta de Paulo para a igreja de Tessalônica, a gente tem aqui muitas chaves, gente, muita coisa interessante. Então eu vou ler todo o capítulo e vamos analisar aqui ponto a ponto juntos. Começa assim, ó, irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes. Está falando do final dos tempos. Pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor, ou seja, o dia da volta de Jesus, virá como ladrão à noite. O ladrão ele vem quando você não está esperando na sua casa. Então o dia da volta de Jesus é um dia inesperado. Ele vai vir como ladrão, você vai estar comendo, bebendo, festejando e de repente volta Jesus. Jesus volta, é a segunda volta de Cristo. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto a mulher grávida, de modo nenhum escaparão. Olha só, quando vem a dor de parto para a mulher grávida, ela já está de certa forma esperando, só que vem de repente. Paz e segurança é quando o mundo estiver numa situação onde vai ser necessário alguém falar paz e segurança. E eu te pergunto, hoje, no mundo que a gente já vive, já está mais ou menos nesse sentido? Vocês viram que teve um acordo de paz recentemente agora entre Israel, Hamas, um acordo que está envolvendo outras nações? Será que a gente está muito próximo? Muitos acreditam que sim. E eu também particularmente acredito que a gente está muito próximo da realização, da concretização, da manifestação disso que está justamente aqui nesse capítulo, de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Então vamos lá, então a gente tem que estar preparado. E o apóstolo Paulo diz assim, mas vocês, irmãos, versículo 4, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Quem estiver na treva vai ser surpreendido. Jesus vai voltar e a pessoa não vai estar preparada, ele não vai subir para aqueles que acreditam no arrebatamento. 5, vocês todos são filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite, nem das trevas. Então aqui ele está falando que quem é de Cristo é de luz, não só de uma maneira prática, e também é de uma maneira prática, porque quem é de Cristo acorda cedo, de dia, trabalha de dia. Quem é das trevas é da noite. E são pessoas que, obscuras, gostam de fazer coisas à noite. Geralmente os rituais de magia negra, as coisas ruins, os crimes, geralmente acontecem à noite, nas trevas, onde as pessoas estão dormindo. Versículo 6. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejam sóbrios. Então, orai e vigiai. Fique atento, fique preparado, abandone a sua vida de pecado, porque a qualquer momento pode acontecer. Versículo 7. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Ou seja, os que fazem as coisas erradas, fazem de noite. Nós, porém, que somos do dia, ou seja, nós somos luz, sejamos sóbrios. Ou seja, andemos na luz, andemos nas coisas boas. Então nada de fumar, de beber, de usar drogas. Sejam sóbrios. A gente tem que se embriagar apenas com a palavra de Cristo. Esse embriagamento poderoso, espiritual, onde a gente entra na presença dele e tem aquele gozo da presença do Senhor, que só quem entra na presença, quem já sentiu, já teve uma experiência real com Cristo, sabe que essa é a melhor sensação que tem e nada vale mais do que a presença do Deus vivo. Então, versículo 8. Nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé. Então, a fé na volta de Cristo, fé na Bíblia, fé nas Escrituras e do amor e o capacete da esperança da salvação. Se você está andando com Cristo, se você recebeu Jesus na sua vida como Senhor e Salvador, você tem o capacete da esperança da salvação. A sua salvação está garantida. Porque lembra, a palavra diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, nesse final dos tempos, especialmente,
O inimigo tá doido para levar a gente para o inferno. Por quê? Porque são as últimas horas. Então ele quer levar o máximo de pessoas para o inferno. Então você vai ser mais tentado, você vai ter mais dificuldades, vai ficar mais cansado, mais complicado para trabalhar, para dormir, para ter recursos. Então você precisa perseverar em Cristo. Todos os dias estar aqui no nosso canal, assistindo o vídeo, lendo a palavra, estando no 5am, indo na sua igreja, orando com os irmãos, fazendo o bem, para você não ser tentado nesse final. E versículo 9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa ira é a ira de Deus, que é o inferno. Ele não nos destinou para a ira. Homem nenhum, ser humano nenhum foi destinado para a ira. A ira de Deus foi para Satanás e seus anjos caídos, 1/3 dos anjos caídos, como está lá na palavra do Antigo Testamento. Só que nós, por não crermos em Cristo, por não crermos em Deus, por não vivermos a palavra de Deus, a gente está falando, não, prefiro então outra coisa do que Deus. Mas esse não é o destino da humanidade. O destino da humanidade é a salvação em Cristo Jesus. Mas infelizmente a maioria rejeita Deus, a maioria rejeita Cristo, quer viver uma vida de mundo, uma vida de prazer, uma vida de trevas, uma vida de embriagar-se. E aí ele completa no versículo 10, ele morreu por nós, para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Então, Cristo veio para que a gente more com Ele para sempre, na eternidade, nos céus. Versículo 11. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Então, uma coisa que Cristo gosta é a igreja reunida, os cristãos reunidos, um exortando o outro. Cara, não está certo nisso, vão aqui, vão orar sobre isso. Não é apontando o dedo, reclamando, xingando, colocando culpa. Não, é exortando, ajudando. Deus ama quando a gente serve. Que o mandamento principal que ele deixou é amai o próximo como a si mesmo. Em outros momentos ele falou, amai o próximo como eu os amei. Então é amar, é cuidar, é exortar, estar junto, um edificar o outro, o irmão junto crescendo, porque 1 mais 1, quando 2 estão juntos com o mesmo propósito, não é 2, 1 mais 1 é 3, é 5. A gente se multiplica estando junto na igreja. E aqui vem as instruções finais, a partir do versículo 12. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Então ele já falou, já em capítulos anteriores, sobre o trabalho que as pessoas fazem. Então dá atenção. Por quê? Porque muitos apóstolos, eles poderiam não estar trabalhando e simplesmente viver ali de ofertas, mas não, eles edificavam a igreja, eles trabalhavam para a igreja e também trabalhavam para si. Então, Deus está falando aqui, através do apóstolo Paulo, edifique esses irmãos, dê atenção especial para eles, olha o esforço que eles estão fazendo. Versículo 13, tenham-nos na mais alta estima, com amor por causa do trabalho deles, vivam em paz uns para com os outros, ou seja, complementando isso que a gente falou agora. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos e sejam pacientes para com todos. Então Deus não gosta de ociosidade, a gente lê isso muito lá em Provérbios, quando Deus fala dos preguiçosos, que o preguiçoso não vai comer, o preguiçoso, a pobreza vai abraçar ele. E aqui está falando, advirtam os ociosos, ou seja, todos precisam trabalhar, todos precisam se movimentar. Deus sempre vai te abençoar quando você estiver em movimento. Repare quando você foi abençoado. Às vezes você estava fazendo um trabalho que você nem estava ganhando tanto, um trabalho que você nem estava sendo tão reconhecido, mas só de você estar ali em movimento, Deus te honrou, Deus te trouxe uma outra bênção em outra área. Apareceu um irmão que te abençoou. Mas por quê? Você estava em movimento, você não estava ocioso. Dificilmente Deus, muito raro, vai abençoar uma pessoa que está ali ociosa, na cama. Alguém vai bater na casa dele e falar, aqui, cheguei com a sua bênção. Não, a gente precisa estar em movimento, confortando os desanimados, auxiliando. Então, quando você está servindo, quando você está trabalhando, a bênção vem. Versículo 15, tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos um para com os outros e para com todos. Então é isso, Deus quer que a gente pratique o bem e não o mal. Alguém te xingou? Não vai xingar a pessoa de volta. Abraça. Outro dia eu vi um vídeo que 2 pessoas estavam brigando no trânsito, um discutindo e tudo. Aí um dos 2 resolveu fazer algo diferente. Em vez de continuar aquela confusão, ele se aproximou do outro que estava discutindo, abriu os braços e abraçou. Cara, aquilo acabou com a briga na hora. Tem arrepio. Aquilo cessou a briga na hora e resolveram. Para que ficar um atacando? Você tá... Mano, abraço, ore, peça perdão, se humilhe. Deus ama aqueles que se humilham. Deus ama aqueles que são humildes. Os próximos versículos são incríveis. Versículo 16. Alegrem-se sempre.
sempre, sempre. Não importa o que está acontecendo, se alegre. Ah, Luiz, mas eu estou vivendo uma luta, eu estou vivendo uma crise. Se alegre, se alegre. Alegre como? Alegre-se em Cristo, que Ele está vendo, que Ele vai vir com a provisão, que Ele cuida de você, que Ele não abandonou você. Versículo 17, orem continuamente. Como a gente deve orar? Continuamente. Daniel orava de manhã, Daniel orava de tarde, Daniel orava de noite. Orar pelo menos 3 vezes por dia. Orar ao acordar, orar antes de dormir, orar antes do almoço, depois do almoço, orar para o almoço, orar para tudo, para o filho que vai para a escola, para o filho que chegou bem. Orar, orar, orar sem cessar. 18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, se um dia vocês ficarem em dúvida, qual que é uma das vontades de Deus? Ou a vontade de Deus para nós? Agradecer por tudo. Dê graças por tudo. Mesmo na crise, mesmo na dificuldade, mesmo nos tempos difíceis, dê graça, agradeça. Deus ama os que têm coração grato. Versículo 18. Não apague o espírito. Ou seja, quando você reclama, quando você pratica o mal, você está apagando o espírito dentro de você. 20. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Muitas vezes você recebe uma profecia, não despreze aquela profecia. Analise, o que eu posso pegar disso de bom? O que faz sentido? E consulte o Senhor. Senhor, essa profecia faz sentido? Essa profecia é do Senhor? Então não despreze, mas leve para Cristo e retenha aquilo que é bom na sua vida. 22. Afastem-se de toda forma de mal. Qualquer pessoa, cuidado com os ambientes. Porque muitas vezes o mal está no ambiente, aquele ambiente que você está. Pessoas que não são de Cristo, pessoas que têm hábitos maus, então afaste-se, principalmente dos ambientes. Porque o ambiente é muito forte, o ambiente contagia muito a gente. 23. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Para finalizar, versículos 25. Irmão, orem por nós. Então a importância da oração aqui. O apóstolo Paulo, ele orava, mas mesmo ele orando, ele ainda pedia reforço de oração. Orem por nós. Por quê? Porque a guerra dele era grande, porque a missão dele é grande. Você tem orado pelas pessoas? E versículo 26, saúdem todos os irmãos com um beijo santo, ou seja, a santidade no beijo, aquele beijo santo, aquele beijo de alegria, ou seja, o carinho. Sejam carinhosos uns com os outros, com santidade, com respeito. Versículo 27, diante do Senhor, encarrego vocês de lerem essa carta para todos os irmãos. Então é isso, nós somos destinados para pregar o Evangelho. Então essa mensagem aqui que eu estou mandando para você, compartilhe com outros. Pegue um grupo na sua família, na sua mesa, antes do almoço, discute essa palavra, discute sobre a Bíblia, leve essa palavra para as pessoas. A palavra de Deus é viva. Há 2000 anos essa palavra aqui está sendo proclamada para todo mundo, para todas as nações. E você também é encarregado disso, de levar essa palavra, nem que seja para o seu filho, para uma pessoa, para um mendigo na rua. Leve a palavra de Deus. E finalmente o último versículo diz assim, versículo 28, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. E é que eu falo para você, que a graça do Senhor Jesus esteja com você. Vamos orar? Pai, obrigado, Pai, por finalizar mais um livro, uma carta maravilhosa, 1 Tessalonicenses, que tanto nos ensina, Pai. Obrigado, Senhor, pela vida do apóstolo Paulo, que passou aqui pela terra e tanto nos ensinou de uma maneira didática, de uma maneira prática, de uma maneira frutífera, Senhor. Pai, eu agradeço por cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Que essa palavra aqui não fique aqui, e ela possa ser espalhada por todas as famílias, por todas as nações, Pai. Nós te agradecemos por essa missão, em nome de Jesus. Amém. Então que você seja um mensageiro dessa palavra. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, curta, comente, isso ajuda muito a gente. Ajude a nossa missão, assim como o apóstolo Paulo pediu, ore por nós, eu peço. Divulgue nosso trabalho, se inscreva. Põe nos grupos da família, nos grupos do WhatsApp, grupos aleatórios, grupo de imóveis, não importa. Às vezes uma pessoa ali está precisando de uma palavra como essa. Às vezes uma coisa que ela vai escutar aqui vai mudar o dia dela. Então não despreze o compartilhar da palavra, não despreze a importância de uma curtida, de um comentário. Que Deus te abençoe.